Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro Congresso de Direito da SMARN, como parte das atividades comemorativas dos 130 anos do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, bem como parte das atividades de encerramento do biênio 2021-2022, sob a direção do desembargador Virgílio Fernandes de Macedo Júnior. Este encontro tem por objetivo ampliar as atividades formativas da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, tendo como público-alvo magistrados, servidores, profissionais das variadas carreiras jurídicas, assim como discentes e docentes de cursos de graduação e pós-graduação em Direito. Tendo como tema central jurisdição e democracia, desafios e perspectivas, o evento tratará de assuntos que buscam relacionar a área jurídica com os mais variados aspectos da atualidade, de modo que traz, como essência, uma abordagem interdisciplinar dos temas jurídicos, promovendo discussões que superem os limites das práticas e reflexões tradicionais no universo do direito. Para tanto, traz nomes do cenário jurídico e acadêmico nacional, oriundos de instituições como CNJ, USP, UFRJ e UNB, além de magistrados do Poder Judiciário aqui do Estado do Rio Grande do Norte. A gente já registra a presença do excelentíssimo senhor presidente da Egrégia Corte de Justiça Potiguar, o desembargador Vivaldo Pinheiro, e a gente chama nesse momento o excelentíssimo senhor diretor desta Escola de Magistratura, o desembargador Virgílio Fernandes, para as boas-vindas a todos os presentes. Bom dia a todos e a todas, excelentíssimo senhor desembargador Vivaldo Otávio Pinheiro, meu dileto amigo, presidente do Tribunal de Justiça. Cumprimento o doutor Cleanto Pantaleão e, cumprimentando Cleanto, eu cumprimento todos os colegas juízes aqui presentes. Servidores, eu cumprimento na pessoa da servidora Cristina Leandro, que se encontra ali. Cumprimento a todos os servidores e servidoras da nossa escola, estudantes aqui do curso de Direito do nosso Estado, alunos da residência judicial, que eventualmente também estejam aqui presentes. Saudando a todos, eu vou falar muito breve, o doutor Cleanto preparou aqui uma coisinha para me falar, dado esses últimos dias de corre-corre. Como o desembargador Vivaldo também está encerrando o biênio, eu também encerro com esta solenidade o nosso biênio. Faremos um relatório na sessão do tribunal, que nós vamos ter ainda para concluir. Mas eu digo o seguinte, iniciando hoje o terceiro Congresso da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, com o tema central Jurisdição e Democracia, Desafios e Perspectiva. Este evento terá em sua programação conferências, grupos de discussão e um painel temático que serão conduzidos por renomados juristas, os quais irão propiciar a toda a comunidade jurídica de nosso Estado uma oportunidade ímpar de debater os grandes desafios e perspectivas para se garantir uma democracia e uma prestação jurisdicional, possibilitando amplo e isonômico acesso à justiça. Ademais, o terceiro Congresso de Direito da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte integra as atividades comemorativas dos 130 anos do nosso Poder Judiciário, que no último dia 11, agora, sexta-feira que passou, nós tivemos uma solenidade de entrega de uma outorga a várias personalidades, inclusive ao curso de Direito da nossa Universidade Federal, que eu tive a honra de fazer a indicação. E coroa o brilhante desempenho de todo o corpo administrativo que compõe a escola, sempre dedicado a inovar e apresentar modernas e eficazes soluções ao aprimoramento de todos os magistrados e demais educandos que integram esta casa de saber. Finalizo desejando que tenhamos uma excelente jornada rica em aprendizado e troca de experiência, declarando abertos os trabalhos, e eu faço em nome
do nosso presidente, que com a sua lhaneza e fidalguia não quis vir aqui nem falar muito dele, não é? Esqueci de cumprimentar aqui o nosso representante da OAB, Agostinho, que se encontra ali, meu amigo, satisfação vê-lo aqui na escola, mais uma vez, não é a primeira, e desejar a todos uma excelente jornada. Muito obrigado a todos e a todas. E para a realização deste evento, com a qualidade e o padrão da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, a gente contou com a pleiade de grandes profissionais, dentre eles podemos destacar a Denise, a Cristina Leandro, Liliane, a Sara que é a organizadora do 3º Congresso de Direito da SMARN, a Sara e também a Gabriele. A todos vocês, nossos agradecimentos. Senhoras e senhores, ao longo de sua programação, o 3º Congresso de Direito da SMARN realizará 2 conferências, um painel temático e 5 grupos de discussão. Ainda faz parte de suas atividades a exposição de pinturas dos artistas potiguares, cujas obras serão retratadas no calendário 2023 desta escola. As pinturas poderão ser apreciadas na galeria que fica no hall de entrada aqui deste auditório, e vocês estão convidados a apreciar. E vale destacar que no momento do coffee break, que está previsto para as 10h30 desta manhã, teremos o lançamento coletivo de livros dos nossos magistrados, muitos dos quais aqui presentes. Teremos a multa coercitiva astreente da tutela provisória à luz do novo CPC, do magistrado Flávio Ricardo Pires de Amorim, internação psiquiátrica, Constituição, Direito e Medicina, Teoria e Prática do juiz Patrício Jorge Lobo Vieira, redes sociais e limites à liberdade de expressão, novos desafios para a democracia na era da informação, do magistrado Rainel Batista Pereira Filho, e o Cérebro que Julga, Neurociências para Juristas, do juiz Osivaldo Toscano dos Santos Júnior, está aqui presente. Senhoras e senhores, chegamos ao grande momento desta manhã, que a gente destaca a participação da conferencista Maria Tereza Willy Gomes. Ela é ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça, coordenadora da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e professora titular do mestrado em Direito da Universidade Positivo. É doutora em Sociologia pela UFPR, mestre em Educação pela PUC do Paraná, especialista em Direito Processual Penal, também especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Romeu Felipe Bacelar e graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, no estado do Paraná. Foi servidora do Poder Judiciário de 84 a 87, membro do Ministério Público do Estado do Paraná de 87 a 2016, Procuradora-Geral de Justiça daquele Estado de 2002 a 2004, Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná de 2011 a 2015, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, foi diretor e presidente da JusPrev, Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira, membro titular dos Conselhos Nacional de Previdência Complementar, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e Conselho Nacional de Segurança Pública. Foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Justiça e Administração Prisional, CONSERJ. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direito constitucional, administrativo, ambiental e execução penal, e atua principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, inovações no Poder Judiciário com a Agenda 2030 da ONU, políticas e gestão pública. Senhora Maria Tereza Willy Gomes, seja muito bem-vinda. Estamos aqui de Natal, dando-lhe um verdadeiro e caloroso abraço. Sinta-se à vontade. Saudar imensamente a todos e todas e fazer um agradecimento muito especial pelo convite formulado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Faço uma saudação ao eminente diretor da escola, desembargador Virgílio,
Fernandes de Macedo Júnior, ao eminente presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, aos coordenadores dos trabalhos, em especial a doutora Alba Azevedo. Agradeço também o apoio recebido da Sara Maria, e quero saudar a todos e todas de uma maneira muito especial, dizer que é uma alegria estar participando do 3º Congresso de Direito da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, e gostaria de trazer aqui talvez algumas reflexões sobre experiências, né, desenvolvidas ao longo de 4 anos no Conselho Nacional de Justiça. Como conselheira, estive até o ano passado como conselheira do Conselho Nacional de Justiça, e ali fui, então, passei por 3 gestões, né, e fui responsável pela implementação da Agenda 2030 da ONU no Poder Judiciário Brasileiro. Passei pelo Conselho sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Toffoli e o ministro Fux. E com cada um eu tive uma parcela de experiência em relação à Agenda 2030. Gostaria de trazer aqui alguns comentários rápidos. Eu sei que o tempo é um tempo escasso para tudo isso. Pontuo aqui algumas questões, algumas realizações do que foi feito, das inovações que aconteceram. Na sequência, eu gostaria de falar um pouco sobre e mostrar aqui um resultado muito recente de uma pesquisa acadêmica feita entre a Universidade Federal do Paraná e o Supremo Tribunal Federal, daí já pesquisando a Agenda 2030 no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte. Gostaria de trazer aqui o resultado dessa pesquisa. E, por fim, eu quero pincelar um pouco aqui sobre um programa, que é um programa que atualmente tenho trabalhado nessas interlocuções, chamado Carbono Zero no Município. E esse programa Carbono Zero no Município, nós estamos vislumbrando aí uma possibilidade de geração de emprego e renda, principalmente para os pequenos proprietários rurais. Acho que é algo absolutamente inovador em relação à questão da política climática no país, e que eu gostaria de trazer algumas considerações, porque acho que o Poder Judiciário está no centro dessa temática, ainda muito nova e inexplorada. Falando um pouco aqui, então, sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030 é uma agenda global, uma agenda que é comandada pela Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York, reúne 197 países, inclusive o Brasil, uma agenda que teve início no ano 2000, e a partir de então é uma agenda que ela se dá de 15 em 15 anos, 2000, 2015, depois 2016 a 2030, e é uma agenda de direitos humanos, é uma agenda de desenvolvimento sustentável, que tem como foco 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS. Esses 17 ODS, eles são distribuídos por metas e indicadores, com estatísticas nacionais e internacionais que mensuram e mostram como está o desempenho de um país em relação a outros países. Ocorre que essa agenda sempre foi uma agenda de políticas públicas, tratada pelo Poder Executivo, pela Presidência da República, pelo IBGE, pelo IPEA, por órgãos de pesquisa, Ministério de Relações Exteriores, enfim, por diversos órgãos, mas nunca havia sido tratada pelo Poder Judiciário. Esse tema é um tema que eu tenho como pesquisa, pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado. Ao longo do tempo eu venho acompanhando essa agenda, e o meu foco era mais em relação à aplicação da agenda em relação ao Ministério Público. Mas acabou que, ingressando no CNJ, eu fui com essa perspectiva de analisar os dados do Poder Judiciário e tentar fazer essa integração da Agenda 2030 com os dados do Poder Judiciário. Porque, por mais que se tenham ali metas e indicadores, nós não temos nenhuma meta, nenhum indicador específico do Poder Judiciário. Qual é o número de ações judicializadas referentes à educação, número de ações referentes à saúde, número de ações referentes ao meio ambiente, números referentes à gestão, atividade meio ou à atividade extrajudicial. Eu penso que esse é um grande desafio, que o Brasil é pioneiro, é o primeiro país no mundo que implementa a Agenda 2030,
e nós já temos vários resultados positivos, e acho que o grande desafio é fazer com que esses indicadores do Poder Judiciário, esses números do Poder Judiciário, que se possa trabalhar na perspectiva de incluí-los na próxima agenda que virá a suceder a Agenda 2030, que vai até o ano 2030, mas já estão trabalhando com a Agenda 2045. Bom, no CNJ, então, a primeira resolução que tivemos foi o ODS 5, Igualdade de Gênero, ainda na gestão da ministra Carmen Lúcia. Fizemos a proposta e o plenário aprovou, com 15 conselheiros, para uma maior participação das mulheres no Poder Judiciário em relação às bancas de concurso, em relação a mulheres atuando como palestrantes e mulheres atuando em cargos de chefia, né, e direção junto à administração superior, para ter maior experiência em gestão. Passada essa primeira inclusão, né, do ODS 5, ali naquela resolução 255, o ministro Toffoli assumiu a presidência, me convidou, então, para coordenar esse comitê. Foi criado um comitê interinstitucional com várias instituições que já trabalhavam a Agenda 2030, instituições de fora do Poder Judiciário, e com base, então, nesse comitê interinstitucional, fomos desenvolvendo ali vários trabalhos. Um desses grandes trabalhos foi analisar esses 70 milhões de processos que fazem parte do DataJud. Todos os tribunais encaminham os dados para o CNJ reúne esses dados, são metadados, número único do processo, nome das partes, qual é o assunto do processo e mais outras informações. Mas o assunto do processo é dividido por ramos do direito, direito civil, direito penal, direito ambiental, etc. e tal, e ali você vai abrindo esse leque. São 3.200 assuntos diferentes por ramo do direito. Então, nós examinamos esses 3.200 assuntos por ramo do direito e fomos classificando por ODS. Esse aqui, medicamentos, ODS 3 da saúde. Ação civil pública ambiental, ODS relacionada à energia, por exemplo, ou relacionada a saneamento. Então, o saneamento, estou lá no ODS 6, água e saneamento. E aí a gente foi classificando e criando uma metodologia de classificação para todos esses ODS. O que isso significa? Isso significa criar uma camada de visualização dos dados do Poder Judiciário sob uma outra perspectiva. Ou seja, qual é a intensidade de demandas relacionadas a direitos humanos que aportam no Poder Judiciário brasileiro por tribunal e por comarca ou até por município. Permite também que, no caso, o presidente da Suprema Corte Brasileira possa escolher quais são os processos que ele quer incluir na pauta do plenário a partir dessa classificação por ODS. Eu quero pautar a questão de gênero, eu quero pautar a questão ambiental, eu quero pautar a questão da pobreza, quero pautar a questão da fome. E, nessa perspectiva, então, após essa classificação feita, isso acabou dando ensejo à criação da Meta 9 no Poder Judiciário Brasileiro, que todos os tribunais conhecem, em que cada tribunal escolhia um dos 17 ODS e apresentava um plano de ação para a redução da judicialização ou prevenção da judicialização. É dessa gênese que nascem também os laboratórios de inovação no Poder Judiciário Brasileiro e a criação do LIODES, que é o Laboratório de Inovação do CNJ, inspirado em alguns laboratórios iniciais, a começar pelo Laboratório da Justiça Federal de São Paulo, que foi o primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário Brasileiro. Forma-se aí, então, uma rede de laboratórios, denominada LIODES, Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e os tribunais, então, a partir também de uma resolução do CNJ, começam a criar os laboratórios. Os laboratórios, eles são esses ambientes, né, mais horizontais, em que é possível a criatividade, né, para a solução de problemas. Então, muitas vezes, o juiz no gabinete ele tem um ambiente formal, ele atende as partes de uma maneira formal. Mas no ambiente do laboratório, não. No ambiente do laboratório é levado um problema, se cria ali uma persona, e aí vários atores, né? Os juízes, os servidores, os estagiários, convidados externos de outros poderes e instituições participam desse diálogo para tentar entender qual é o fluxo necessário para a solução desse problema, que pode ou não ser ligado à tecnologia.
Pode ser de inteligência artificial, como pode ser só um fluxo, pode ser a necessidade de se ter um ato, um decreto, um anteprojeto de lei, alguma coisa, enfim, eu não sei qual é a solução, mas alguma solução pode ter no sentido de caminhar para a redução do excesso de judicialização. A partir desses temas e também sempre focando na questão das atividades meio, relacionando, né, de que forma os planos de logística sustentável se relacionavam com os ODS e as boas práticas de gestão, né, na redução do consumo, relacionando isso também com as atividades do extrajudicial, nós acabamos, então, implementando a agenda, ela acaba se transformando numa estratégia nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2027, acaba sendo de forma gradativa trabalhada com os tribunais, e hoje ela, então, é uma realidade importante no cotidiano dos tribunais. Falta ainda, e aí é importante a participação do Tribunal de Justiça e da Escola do Rio Grande do Norte, falta ainda a criação dos indicadores do Poder Judiciário para que seja possível, desde logo, começar a reivindicar a inclusão dos números do Poder Judiciário para se dar visibilidade de que, se existe ofensa a direitos humanos, quais são os direitos que estão sendo ofendidos, em que medida, em que quantidade, para que, então, a política pública utilize os dados do Poder Judiciário e dessa judicialização para tentar prevenir problemas que afetam a humanidade. Bem, eu acho que eu passo agora para o segundo momento da fala, e que diz respeito aqui à apresentação dessa pesquisa que fizemos junto ao Supremo Tribunal Federal, já na gestão do ministro Fux. Quando o ministro Fux, eu só peço a contribuição, se for possível, que me auxilie aí na projeção. Quando o ministro Fux ele assume o Supremo Tribunal Federal, ele já desde logo, desde o discurso de posse, ele se compromete com a agenda, cria um grupo de trabalho com o secretário-geral e servidores do Supremo, começa a desenvolver atividades e desde o início nós fomos fazendo esse acompanhamento e esse trabalho em conjunto com eles, que acabou resultando depois numa parceria com a universidade e na pesquisa de um conjunto de 900 ADPFs do Supremo Tribunal Federal. É uma pesquisa empírica desenvolvida junto com professores e alunos, professores ela é coordenada pelo professor Gidiel, da Universidade Federal do Paraná, e tem alunos de doutorado, de mestrado, de graduação, que todos eles participaram aqui da pesquisa. É uma pesquisa empírica, a metodologia utilizada para análise das 900 ADPFs do Supremo, a metodologia MTDI, metodologia de tecnologia, direito e inovação, e o objetivo, reunindo todos esses alunos, foi o de fazer uma classificação das 900 ADPFs do Supremo, de acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para saber em qual dos ODS, se o ODS 1 da pobreza, o 2 da fome, o 3 da saúde, 4 da educação, 5 da igualdade de gênero, 6 da água, 7 da energia, 8 do trabalho, 9 da inovação, 10 da redução das desigualdades, 11 cidades sustentáveis, 12 consumo responsável, 13 as questões climáticas, 14 água, 15 floresta, 16 instituições eficazes. Que tipo de judicialização eu encontro no Supremo Tribunal Federal, né? Então, a partir daí, então, nós fizemos uma base de dados comum, em que os alunos foram preenchendo por lotes, nós fomos definindo os parâmetros, e os resultados encontrados, nós encontramos, em relação ao ODS, o que nós encontramos, então? A maioria das ADPFs foram classificados como ODS 16, paz e instituições eficazes. Depois o ODS 3 da saúde. Algumas com um número muito pequeno de ADPFs. Quais foram os elementos de pesquisa? Então, nós pesquisamos esses 35 itens de forma bem detalhada em relação a cada uma das ADPFs, né?
Então, descemos a detalhes, por exemplo, o tipo de ato impugnado, de que poder ele provém, qual município afetado, se é que chega a afetar o município, enfim. Aí são os 34 itens. Seguindo, então, para o próximo slide, nós temos um gráfico que mostra a explosão de ADPFs no período da pandemia. Então, em média, nós tínhamos ali 10, 16, 20 e uma grande explosão no período da pandemia, em razão das dificuldades que tivemos. Seguindo, então, nós temos no próximo slide, ele nos revela aqui 388 ADPFs não conhecidas, o que é um número bastante significativo. Pode, né, ter várias revelações em relação a isso, mas talvez aqui, para os que gostam de tecnologia e inteligência artificial, talvez a gente possa pensar numa maneira de ter um formulário prévio ao ajuizamento das ADPFs, não para coibir o ingresso, mas para melhor preenchimento dos dados, para que o próprio autor já verifique se realmente os requisitos estão sendo preenchidos para evitar uma intensidade tão grande de não conhecimento. Esse foi uma das conclusões que chegamos e até nos dispusemos aí a preparar algum instrumento dessa natureza. Seguindo para o próximo slide, nós temos aqui então a exibição das ADPFs por unidade federativa de origem, e vejam que disparadamente Brasília é a que mais tem o ingresso de ADPF, seguida de São Paulo e depois do Rio de Janeiro. O próximo slide vai nos revelar a ADPF por relator, a intensidade de ADPFs por relator. O próximo nos revela ato impugnado por poder. E vejam que o Poder Judiciário tem um número elevado de atos que são impugnados por ADPF. O subsequente nos mostra a DPF por categoria de requerentes. Quem são os maiores requerentes e os maiores demandantes da Suprema Corte Brasileira? Nós vamos ver no próximo slide que os maiores demandantes são os partidos políticos. Depois as associações de classe, os governadores, né, e na sequência as confederações e o Procurador-Geral da República. O ato impugnado por âmbito de poder, se ele é federal, estadual ou municipal, e vejam que o número de atos por município não é um ato tão significativo, ele é pequeno. Seguindo para o próximo slide, então, nós temos o tipo de ato impugnado. Então, a maioria, lei, né? 200 atos normativos, 116 atos jurisdicionais. Por que esse tipo de pesquisa é importante? Ele é importante porque, assim, quando você quer pesquisar o perfil da Suprema Corte Brasileira, ou do tribunal que você quiser, isso que nós fizemos com a Suprema Corte, você pode fazer com qualquer tribunal, né? É uma pesquisa, assim, de nível estratégico, que permite dar um passo atrás para primeiro sistematizar os dados no nível estratégico e depois dar um passo adiante para entender melhor essa judicialização. Por exemplo, se eu quiser entender aqui, pelo tipo de ato impugnado, quais são os atos jurisdicionais, então um grupo de alunos pode ter esses 82 atos jurisdicionais, estudar os 82, saber quais são as ADPFs, o que aconteceu em relação a cada uma delas, né? Bom, seguindo então, nós temos aqui tipo de decisão, se ela é colegiada ou monocrática, e acho que são essas as informações que eu tenho aqui, então, resumindo, né, é um resumo, claro que nós temos mais informações a respeito, mas é basicamente isso que eu gostaria de mostrar em relação ao Supremo. E aí agora eu começo a fazer um outro destaque aqui, tá? Vou fazer uma outra prospecção. Nós temos ainda um tempo aqui e eu acho que eu posso falar um pouco a respeito. No Conselho Nacional de Justiça, nós atuamos ali no observatório, um observatório conjunto entre CNJ e CNMP,
que grandes temas, né, foram trazidos a esse observatório na perspectiva do CNJ contribuir na pacificação desses conflitos, em aumentar o diálogo, em facilitar o diálogo interinstitucional. Aí, então, eu tive algumas grandes experiências, como o caso do desastre de Mariana, Brumadinho, Maceió, o risco, né, de afundamento de bairros em Maceió, que no período da pandemia mais de 70 mil pessoas tiveram que ser transferidas para outros bairros. Esse foi um caso, eu acho que até um caso assim mais emblemático e mais forte mesmo de um apoio grande do Poder Judiciário em relação a esse tema. Depois passei para as questões indígenas, né, e aí acabei atuando numa DPF do Supremo Tribunal Federal, DPF número 709, que tratava, no período da pandemia, da questão das terras indígenas e de risco de contaminação Covid em relação às terras indígenas. E aí, nesse período, foi que eu comecei, então, a aprofundar um pouco mais os estudos, não apenas sobre a precariedade, né, da situação indígena e vulnerabilidade em relação ao Covid, porque índios isolados de recente contato não poderiam ter contato nenhum com as pessoas e o risco de invasões, o aumento de desmatamento em terras indígenas, foi todo um problema. E aí nós começamos, então, a trabalhar no CNJ com georreferenciamento. Georreferenciamos todas as terras indígenas homologadas e demarcadas no Brasil, foi um trabalho inédito, assim, de grande porte. Verificamos ali o número de cadastros ambientais rurais sobrepostos em cada uma das terras indígenas homologadas e demarcadas. Para se ter uma ideia, o Brasil tem 850 milhões de hectares de florestas, e desses 850 milhões de hectares de florestas, 107 milhões de hectares são terras indígenas homologadas e demarcadas. Ou seja, é uma grande amostra do território brasileiro. Com isso, desenvolvemos um sistema chamado SIG-Clima, e fomos ali colocando informações do judiciário, quantas ações civis públicas, quantos inquéritos tem de crimes ambientais, como que estão distribuídas, quais são as camadas, enfim. E aí, esse instrumento hoje vem sendo lá aprimorado e aperfeiçoado. Com base nisso, o que me chamou a atenção foi o fato de que nós ainda não entendemos muito bem de uma determinada política pública, que não é a política pública do meio ambiente, é uma outra política pública próxima ao meio ambiente, mas é específica, que é a política pública da questão climática, política relacionada à questão climática. O que tem a ver a Política Nacional de Mudança do Clima? A Política Nacional de Mudança do Clima, ela nos traz aqui alguns desafios. Dentre eles, eu pergunto ao Poder Judiciário o seguinte, e aqui agora eu começo a falar de algo assim muito novo, mas muito novo também, fruto e objeto dessas reflexões que tivemos fazendo esses estudos, né? A questão climática, ela não está na Constituição Federal, porque ela veio depois, ela entra no país com a Convenção Quadro das Nações Unidas, com um acordo internacional. Esse acordo internacional, ele traz, e o Brasil recepciona esse acordo internacional por decreto, depois de aprovado nas duas casas legislativas, e ele traz ali o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas, que é a COP, Conferência das Partes. O que nós estamos vendo hoje, COP do Egito, é a COP número 27, mas ano a ano a gente tem COP 1, COP 2, COP 3, cada hora num país diferente, discutindo as questões climáticas. E o que nós temos em relação a esse tema? Aqui no Brasil nós ainda temos pouca coisa. Nós temos ainda algo muito incipiente em relação à litigância climática. Mas antes de chegar na litigância climática, nós temos ainda algo anterior. Quando eu falo de clima, eu falo de 5 segmentos diferentes.
Eu falo de 5 segmentos que precisam ser medidos por meio de inventários. O segmento energia, o segmento indústria, o segmento agropecuária, o segmento florestas e o segmento resíduos. Esses 5 segmentos, eles são medidos. E eu tenho que medir isso, e o Brasil mede desde 1990, para dizer quanto que o país emite de gases de efeito estufa. Quanto é que ele está poluindo em relação aos outros países. Existem métricas nacionais e internacionais que medem não apenas o país, mas elas medem também os estados e elas medem os municípios. E aí a minha preocupação, ela entra na questão dos municípios. Eu acho que o grande desafio da Agenda 2030 é a questão da municipalização. Como é que eu faço para municipalizar essa agenda? E para municipalizar essa agenda, eu preciso não só saber quanto o município, por exemplo, Natal, quanto o município de Natal emite de gás de efeito estufa em relação a cada um desses segmentos, segmento energia e transporte, segmento agropecuária, segmento indústria, florestas e resíduos. Resíduos, eu tenho lá a questão do aterro sanitário, tem a questão do saneamento. Florestas, eu tenho desmatamento. Agropecuária, a pecuária por si só ela emite muito gás metano, que é transformado em carbono, ou a forma de plantação se não for uma forma adequada. Energia, quando é termoelétrica e quando não é energia limpa, solar e eólica. Questão de transporte, diesel, enfim, tudo isso impacta em poluição atmosférica. Se eu vejo uma balança, de um lado da balança eu tenho o negativo, que são as emissões, e do lado positivo eu tenho o quê? Eu tenho as remoções. E quem é que remove carbono? Quem remove carbono são as florestas por meio da fotossíntese, em que ela capta o carbono e solta o oxigênio, e quando ela capta o carbono, ela estoca o carbono na árvore mesmo, na biomassa da árvore. Quando você corta uma árvore e vê aqueles vários anéis da árvore, por ali você calcula quanto de carbono foi estocado nessa árvore ao longo do tempo. Algo assim parece ainda um pouco intangível, né? E de fato é. O crédito de carbono ele é considerado um bem incorpóreo, intangível e transacionável. Mas tem valor, porque se a pessoa tem uma área de APP, se ela tem uma área de reserva legal, se ela está protegendo o meio ambiente, ou se ela quer plantar novas mudas para aumentar esse estoque de carbono, tudo isso tem valor. E hoje, no Brasil, a gente não está conseguindo fazer com que os pequenos proprietários tenham acesso, e aí a democratização de acesso mesmo de direitos civis, e eles não conseguem ter acesso à titulação desse carbono. E aí eu vou para o Poder Judiciário e digo, o Poder Judiciário tem programas de regularização fundiária justamente para dar o título de propriedade para essas pessoas, as pessoas mais carentes. Além do título de propriedade, eu me refiro às propriedades rurais e às pequenas propriedades rurais, é necessário também que se tenha o título desse estoque de carbono. Eu preciso, e é exatamente essa experiência que nós estamos fazendo agora. Nós estamos medindo o estoque de carbono existente em um determinado município, o estoque de carbono florestal, para saber quanto tem de estoque de carbono florestal naquele município, desagregando por cada uma das propriedades, estimando quanto tem, cruzando com o registro de imóveis para saber se o cara está ou não averbado no registro de imóveis, e é essencial que esteja, embora haja uma discussão se é obrigatório ou não, mas é essencial que esteja, para, a partir daí, nós então desenvolvermos uma titulação para os pequenos proprietários rurais, com registro no registro imobiliário, para que eles tenham um título e para que esse título seja transacionável. O grande problema do mercado de carbono hoje é que tudo que acontece para os grandes proprietários rurais que fazem contrato particular de gaveta, que vendem esse carbono no mercado internacional e que nós não temos sequer a certeza de que está sendo vendido o carbono em cima de propriedade que é de domínio privado. Pode ser que seja área de fronteira, pode ser área indígena, pode ser uma série de problemas em relação à questão de domínio, e nós não temos nenhum controle sobre isso.
Logo, eu imagino, esse tipo de litigância chegará ao Poder Judiciário. Mas antes que ele chegue ao Poder Judiciário, nós estamos agora trabalhando nessa perspectiva de ver os pequenos proprietários, o que fazer com os pequenos proprietários, como resolver a situação dos pequenos proprietários, como titular os pequenos proprietários. Porque na medida em que eles têm o título, eles têm mais interesse de preservar do que de desmatar. Eles precisam ser remunerados por ter a área verde. E essa área verde tem que se transformar num título, num documento. Assim como você tem a escritura do imóvel, eu preciso ter o título desse carbono. E é nessa perspectiva, então, que nós estamos trabalhando, tanto no nível municipal, de fazer um estudo de caso e um case no município, como também num plano maior de articulação entre duas confederações, que é a Confederação Nacional dos Municípios, né, de forma a ter uma capilaridade nos municípios, e a Confederação de Notários e Registradores, que são os cartorários, que, em razão da fé pública, né, não que eles já tenham o modelo pronto, não, eles ainda não têm o modelo pronto, esse modelo está sendo construído, esse modelo depende de muita tradução de documentos internacionais, não é algo singelo, não é algo simples, né, a gente tem se debruçado sobre esse tema aí há bastante tempo, mas acho que é muito importante, eu acho que é muito importante ter essa experiência municipal. E aí, falando com o Natal, quem sabe se, de repente, Natal, né, se habilita a ser um projeto piloto aí para essa medição de carbono. Nós começamos o projeto pelo estado do Paraná, no município do interior do estado do Paraná, e já estamos expandindo para outros municípios por meio desse programa, que é o programa Carbono Zero no município. Está começando agora, é um trabalho de articulação difícil, é um trabalho que envolve estratégia, que envolve também muita educação para essa questão climática, né, em todos os níveis, um estudo maior sobre litigância climática. Na Europa, você pega alguns institutos aí que trabalham a questão climática com mais de 300 advogados trabalhando litigância climática. Aqui no Brasil isso ainda não chegou. As próprias ADPFs do Supremo nos mostram que ainda nós temos um número escasso de litigância em razão do direito climático. E precisamos ainda inovar bastante para, primeiro, titular os pequenos proprietários, depois fazer com que aqueles que emitem gases de efeito estufa além do que deveriam, possam reduzir as suas emissões e comprar esse carbono dos pequenos proprietários rurais como fórmula de estímulo à floresta. Eu vou passar aqui muito rapidamente uma apresentação aqui se puderem exibir aqui esse programa Carbono Zero, que é o que a gente está tentando construir aqui, de mais novo em relação a essa questão do carbono, né? E fazendo isso não pela via do Poder Executivo, mas pela via do Poder Judiciário, acreditando no poder de regulação do Poder Judiciário. Deixa nesse, projeto piloto, Caminhos de Piabiru, deixa aqui. Esse é o primeiro projeto que nós fizemos no município de Piabiru. É um município pequeno, tem quase 20 mil habitantes. E aí, o que ele nos revela? Ele nos revela algo interessante. Num município pequeno, que, teoricamente, eu deveria ter mais estoque de carbono florestal do que propriamente estoque em árvores, em área verde, né, do que emissões. E, no fim, quando eu olho por ano, nós fizemos esse cálculo, essa estimativa de carbono, fomos até o município, os engenheiros mediram o estoque de carbono, estimaram esse estoque de carbono, e o que nós vimos aqui? A emissão de carbono lá por ano é em torno de 100 mil toneladas de CO2 equivalente. Desses 5 segmentos, o segmento ali onde tem o maior problema, ele está relacionado à energia, transporte, e está relacionado à questão da agropecuária. Por outro lado, a capacidade desse município remover o carbono é de 36 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Então, veja que esse município é um município pequeno e é um município deficitário, é um município que mais emite do que remove. E se eu estou falando de uma balança, eu estou falando de uma balança em que eu deveria ter carbono zero, deveria ter equilíbrio. Então, qual que é a nossa proposta e qual é a nossa sugestão?
nós estamos auxiliando o município a criar um projeto de lei municipal, criando um conselho específico para tratar da questão climática, com pessoas dedicadas a entender esses 5 segmentos, e a partir daí começar a compreender melhor de que forma o município pode se transformar num município carbono zero. O que está acontecendo nessas áreas deficitárias em que é possível reduzir as emissões? E o que pode ser feito para o plantio de árvores? Então, nós mapeamos o município, verificamos quantas árvores precisam ser plantadas, quais são as áreas de APP do município, uma por uma, que precisam ser reflorestadas, quanto significa o aumento do carbono para essas áreas se vierem a ser recuperadas, né? E agora nós estamos buscando modelar esse conselho municipal com um laboratório municipal, ancorado num laboratório nacional, que seja capaz de orientar o município a encontrar as suas soluções. Claro que essas soluções, e aí nós fizemos a conta, se lá naquele município, só nas áreas de APP, em área obrigatória de APP, foi feito o plantio de mudas, esse plantio de mudas, ele vai gerar a quantidade de carbono suficiente para que o município seja carbono zero em 5 anos, só com recuperação de APP. E a gente sabe exatamente quais são as áreas onde elas precisam ser recuperadas. Mas não adianta querer recuperar sem gerar receita para esses proprietários, para que eles tenham algum estímulo. Então, o que a gente está tentando aqui é buscar uma nova forma de receita para os pequenos proprietários rurais, tentando entender um modelo em que esse carbono possa ser titulado através de títulos, e por isso os cartórios são importantes, os extrajudiciais, por isso o Poder Judiciário é importante na construção desse modelo, seja da regularização fundiária, seja num segundo nível, para depois preparar essa titulação. Estamos elaborando minutas a serem discutidas com as corregedorias para ver como que pode ser regulamentada essa questão da atividade cartorária. Foi criado um Instituto Nacional dos Cartórios para fazer essa certificação em âmbito nacional. E para cada uma dessas questões que eu estou falando aqui, energia, transporte, florestas, etc. e tal, para cada uma delas tem uma metodologia internacionalmente aceita, que está sendo traduzida para então ser detalhada para que a gente possa avançar na questão relacionada ao carbono. Já existe uma resolução do CNJ, resolução número 400, que diz que os tribunais até o ano 2030 eles precisam medir as suas emissões. Quanto que o tribunal está emitindo com transporte aéreo, transporte de funcionários, escopo 1, 2 e 3, quanto que tem de resíduos, tudo isso a gente vai medindo. Mede como? Mede em toneladas de carbono. Tudo isso tem uma forma de fazer um inventário, então nós estamos trabalhando nessa perspectiva de saber quanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte emite X, tá? Do que ele emite, quanto que ele precisa de área verde para ser carbono zero. Como é que eu faço para que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte seja carbono zero? Aí ele precisa ter uma área X, uma área verde de X. Será que os processos por crimes ambientais que são julgados conseguem fazer essa compensação? Quantas mudas de árvores poderiam ser plantadas em replantio de parques, em algumas semanas de sustentabilidade, envolvendo todo o tribunal? O que eu falo aqui são coisas ainda assim absolutamente novas, inovadoras, né? Que a gente ainda tem um chão aí para percorrer, e por isso é que está sendo então criado esse programa Carbono Zero no município, pela Confederação de Notários e Registradores e pela Confederação dos Municípios, com o Instituto Clima, para tentar articular essas pontas e criar uma política pública municipal que permita aos pequenos proprietários ter os seus títulos. É algo ainda diferente, é uma litigância que ainda não chegou para o Poder Judiciário,
Ainda não, eu acho, e aí eu só presumo, mas até gostaria de saber melhor dos senhores, das senhoras, se já receberam alguma ação civil pública questionando, né, a quantidade de emissões de gás de efeito estufa, e se receberam, a gente ainda tem um problema, porque por mais que exista a emissão, a gente ainda não tem título para titular os proprietários rurais que têm esse crédito de carbono para que os emissores possam comprar os títulos de crédito de carbono, os títulos verdes dos pequenos proprietários. Enfim, eu quis trazer aqui essas reflexões. Bem, então, o programa Município Carbono Zero ele tem como origem esse projeto piloto, desenvolvido no município de Piabiru, né? E aqui os dados do município, ele fica na Mata Atlântica, ok? Fizemos, então, um inventário florestal municipal para saber qual o estoque de carbono nesse município. Então, pode seguir, por favor. Aqui o resultado que encontramos, e a partir desse resultado, então, nós já desagregamos por propriedade, uma por uma, qual é a estimativa de quanto tem de carbono em cada propriedade, quantas nascentes tem em cada propriedade, e estamos integrando agora esses dados com os dados do registro de imóveis, porque eu acho que a base toda é a do registro de imóveis. A gente tem que levar todas essas informações gradativamente para o registro de imóveis para que se tenha segurança. Pode seguir. Então, o programa ele busca fomentar iniciativas de proteção do clima em ambiente municipal, o foco é sempre o município. Aqui os objetivos, né, de aceleração das iniciativas de descarbonização. É algo assim ainda muito novo, né? A gente precisaria de mais tempo aqui para poder entrar em detalhes. Estou tentando só passar muito superficialmente aqui por essa política, que é uma nova política pública, é a política pública do clima, não é a política pública do meio ambiente, e certamente nós teremos aí uma política judiciária climática, né, de equilíbrio do sistema climático. Pode passar, por favor. Então, aí, mais ou menos, a ideia do programa, né, as articulações que estão sendo feitas para que seja possível implementar essas inovações, pode seguir. A governança que ela tem que ser no cenário nacional, estadual, municipal, em todos os níveis, pode seguir. As principais atividades, né, que precisam ser desenvolvidas, pode seguir. Os impactos, possíveis impactos, por exemplo, na arrecadação municipal, a depender da forma como esse carbono do proprietário rural, carbono verde, né, de floresta, vier a ser regulamentado, ele pode trazer um impacto para projetos locais, para arrecadação municipal, para geração de renda para pequenos proprietários rurais, valorização da floresta em pé, acelerar a regularização fundiária, melhorar a eficiência energética e economia circular, trabalhar com o fundo ESG e trabalhar com inovação e sustentabilidade. Enfim, parece que, acho que basicamente, em rápidas linhas, né, eu acho que é o que eu gostaria de trazer nessa fala, o que representa a Agenda 2030 no cenário global, a importância dessa agenda ter sido introduzida no Poder Judiciário, chamando a atenção de que no Poder Judiciário existem muitas ações relacionadas à agenda, só que esses números eles precisam ser exibidos de uma forma mais clara para a valorização de tudo aquilo que é produzido no Poder Judiciário. Temos grandes desafios quando nós vemos o Judiciário sob uma ótica estratégica dos 70 milhões de processos, onde eles estão concentrados por ODS, como estão concentrados os processos da Suprema Corte Brasileira por ODS, quando a gente vê a escassez de judicialização de ADPFs em relação à questão climática, quando estudamos mais a fundo algumas questões como o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, que não é falta de recursos, é como usar os recursos para os municípios, e mais do que isso, como chegar próximo ao município para estimular projetos de carbono zero, e eu gostaria, sinceramente, até de ver a possibilidade, né, mais adiante, de nós fazermos algum projeto piloto em Natal, em relação a esse programa Carbono Zero no município. Não só em Natal, mas eventualmente também
apoiar algum projeto que venha a ser desenvolvido pelo próprio Poder Judiciário internamente para fazer o reconhecimento das suas emissões, quanto o Judiciário emite e qual é o potencial de remoção. Acho que o Judiciário é um ator extremamente importante nesse processo, inclusive em relação ao julgamento das ações por crimes ambientais, das ações civis públicas que são julgadas, de toda a regulação que exerce via corregedoria em relação aos cartórios extrajudiciais, em relação àquilo que se pratica nas atividades meios, como redução do uso de papel, redução de determinadas situações, melhorar os editais de licitação para compra de produtos mais sustentáveis na cadeia, economia da energia, utilização de energia solar e eólica, outras formas alternativas de consumo, redução de gastos com transporte, enfim, tem inúmeras questões que podem ser vistas, pensadas, e por meio da escola da magistratura do Rio Grande do Norte, se imaginar aí como é que a gente poderia criar alguns grupos para estudar isso com maior profundidade. Nós estamos vendo a possibilidade de soltar para o próximo ano alguns cursos, alguns módulos específicos sobre direito climático e carbono, né? Acho que é um tema muito novo, é um tema que merece um estudo especial, e inclusive em relação à questão das ações aí de litigância climática. Bom, acho que me parece assim que o desafio da fala era falar um pouco sobre jurisdição e democracia, né? E eu penso que a democracia ela se faz através de um acesso igualitário. E esse acesso igualitário em relação a essa geração de emprego e renda para os pequenos proprietários rurais ainda tem um vácuo muito grande que precisa ser regulamentado. Eu acredito que o caminho é o caminho do Poder Judiciário. Espero que a Agenda 2030, seja uma ferramenta e um instrumento de maior visualização estratégica daquilo que o Judiciário produz, do seu grande potencial de transformação em relação à qualidade de vida das pessoas, em relação à efetivação de direitos humanos. Então, por isso, quanto mais se dá transparência a esses números macro do Poder Judiciário em termos estratégicos, mais nós temos certeza de que o Poder Judiciário é realmente uma grande esperança em termos de efetivação de direitos humanos. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, me colocar à disposição da escola, à disposição de todos, e fico, então, inteiramente aí à disposição da organização, agradecendo imensamente pela oportunidade. E neste momento, então, ao agradecer, fica o meu voto aqui de gratidão, sempre à disposição do Tribunal de Justiça e da escola e de cada um dos senhores e das senhoras. Eu passo, então, a palavra à organização dos eventos, eu acredito que a doutora Alba, para que ela possa, então, seguir com a programação. Agradeço, então, ao diretor da escola, desembargador Virgílio, presidente do tribunal, desembargador Vivaldo, e agradeço a cada um dos senhores, das senhoras, magistrados, servidores, estagiários, alunos que estiveram conosco aqui nesses momentos e tiveram a paciência de me ouvir sobre algumas ideias que com certeza são inovadoras, mas acho que são ideias que nós estamos semeando para gerações futuras. Muito obrigada. Desembargador Virgílio, quer fazer alguma colocação? Está tudo tranquilo? A gente continua aqui aguardando a nossa querida Patrícia Ferreira, que ela tem algumas orientações acerca de algumas atividades do dia de hoje. A incumbência agora é sua aqui de levar essa informação. Por gentileza.
Bom dia a todos, desembargador Virgílio, doutor Cleanto, doutor Ricardo, a Sarinha, né, obrigada aqui por esse espaço breve. Estamos aguardando ainda o promotor de justiça, doutor Manuel Onofre, que vai falar um pouquinho. Esse espaço é apenas para apresentar a vocês a primeira exposição de obras de artes aqui que está acontecendo no Congresso. Ela foi idealizada a partir do calendário da Smarne, né, que é um projeto que vem sendo desenvolvido e organizado por Cristina Leandro desde 2009. E durante a pandemia, nós fizemos seleções fotográficas entre magistrados e servidores amantes da fotografia. E este ano de 2022, resolvemos trazer as telas, a obra de arte para a Smarne, por que não? Um local que tem a missão educacional de promover o conhecimento e estimular outros saberes através das manifestações artísticas. Então, contamos com a curadoria de Dr. Manuel Onofre, que é promotor de justiça, é estudioso da arte e tem um acervo belíssimo, vem organizando várias exposições. E ele aceitou essa parceria, né, de fazer essa seleção. E a exposição que vocês vão ver aí no foyer é de artistas potiguares, com o tema naif. Eles retratam aí com muita leveza, simplicidade e cor, né, as manifestações culturais aqui da nossa sociedade. Então, convido a todos para passar aí pelo foyer, apreciar as obras. Uma parte da seleção é do acervo pessoal dele. Existem também algumas obras que estão disponíveis para venda. E espero que todos vocês curtam esse momento. Assim que o Dr. Onofre chegar, ele vai falar um pouquinho sobre o tema, né, sobre a escolha feita por ele deste tema, o que é a arte naif. Estamos aguardando, ele está em um evento da Prefeitura, já falou que está aqui se deslocando para chegar, mas eu já apresento a vocês e assim que ele chegar, ele trata um pouco da temática. Aliás, ele acabou de chegar no momento certíssimo. Doutor Onofre, seja bem-vindo. Perfeito, perfeito. Passo a palavra aqui para ele, que vai falar sobre o tema que é o RN de cores, sobre essa curadoria de obras de arte. Bom dia. Bom dia, gente. Então, eu queria inicialmente parabenizar aqui a Escola da Magistratura, dizer da minha alegria de estar aqui, eu que sou apaixonado pelas artes, dizer, desembargador Virgílio, de como foi importante essa provocação. Essa é uma atuação que talvez os senhores não tenham ideia do impacto social, do impacto no campo que a gente chama imagético, né, do que isso representa para a nossa comunidade. Eu coloco sempre que uma obra de arte numa casa, numa parede, é como se fosse uma janela para o mundo, uma janela que você escolhe. A gente percebeu isso muito fortemente agora na pandemia, que talvez fosse um dos aspectos que você olhava e naquele olhar, de alguma maneira você buscava um significado, que é a simbologia que a obra de arte traz e tem, né? Desde as cavernas que a gente faz esse exercício. Quando Patti e Cris trouxeram esse desafio, eu coloquei que para fazer uma curadoria e separar, né, obras que eram da minha coleção para compor uma estrutura muito importante de comunicação, que é um calendário. A primeira coisa que eu pensei foram nos artistas ditos naifes, que são os artistas que não têm espaço na academia, que não fizeram esse percurso de formação em artes e etc. E segundo os estudiosos, talvez sejam os artistas que trabalham via de regra com a tradição, mas aqueles que melhor e mais expressam aquela verdade interior a que ele se propõe, que são aqueles artistas que têm um nível de autenticidade e são chamados de primitivistas, né? O termo naif do francês quer dizer um pouco isso.
durante algum tempo, essa categoria, digamos assim, que é um pouco das caixinhas do sistema da artes, como a gente tem nas políticas públicas, como a gente tem no direito, ele até era visto como arte popular. Mas essa maneira de dizer que é arte popular era, de alguma maneira, pejorativa, que diminuía um pouco esse cenário. Até Lina Bobardi, especificamente no Brasil, colocar dentro do MASP figuras que são referências como Djanira, como Maria Auxiliadora, o próprio Brenan, Jorge Amado, colocou como sendo um naif logo no começo da sua carreira. Então, há cada vez mais uma consideração no sentido de colocar essa produção autêntica, essa produção ingênua, essa produção sem as amarras da academia, colocar num patamar da arte contemporânea. E, por incrível que pareça, a gente tem uma vocação, o Rio Grande do Norte tem uma vocação muito forte para a arte naif. Nós temos expoentes como Iaponi Araújo, irmão do Dr. Iaperi Araújo, que também compõe essa seleção. Nós temos figuras de impacto mundial, né? Estou dizendo de impacto mundial, que estão nos catálogos de artes do mundo. Então, essa janela que a Esmarne abre, que eu espero que vire, é até inusitado, eu da instituição ao lado estar aqui fazendo uma coisa que me apraz, mas desafiador, até já Elaine disse, mas por que você não está fazendo aqui? Porque eu fui convidado por lá, mas tudo bem, eu vou fazer aqui. A iniciativa lá, e a Arminda disse, olha, ele pode copiar sem menor problema, e claro que isso vai ser feito, a gente também vai dar essa contribuição. Essa é uma contribuição institucional importante. Divulgar essas figuras que trazem e têm essa sensibilidade. Não é fácil ser artista, eu acompanho a vida de todos eles e de cada um. Não é fácil ser artista num estado como o nosso, que muitas vezes não valoriza, que muitas vezes não tem uma cultura, uma formação, tanto quanto Pernambuco já tem, ou já teve de muito tempo. A gente não tem educação para a arte, e isso é uma coisa elogiável, essa postura da Escola Superior da Magistratura, desembargador Virgílio, as meninas, Patrícia, enfim, Cris, que provocaram e trouxeram como uma verdadeira ousadia para estampar o calendário da gente figuras que já têm um trânsito, que já têm um percurso. Eu queria pedir a licença de vocês, chamar 2 artistas que estão aqui, vieram, né, prestigiar. Por favor, Ivanise e Nivaldo, venham aqui para que... Cadê Divaldinho? Pronto. Gente, essa a gente chama da família naif do Rio Grande do Norte. Né? Ivanise Lima e Nivaldo são artistas premiados que já tiveram, inclusive, Ivanise teve um quadro dela agora selecionado para o Tribunal de Justiça, no edital de aquisição de obras. Aliás, uma importante decisão do tribunal em democratizar esse acesso. O artista se apresentava e se candidatava, Ivanise teve o trabalho dela selecionado, Nivaldo também tem um percurso, inclusive Nivaldo é anterior a Ivanise. Ivanise entrou no percurso das artes e, com muita engenhosidade, com muita criatividade e primordialmente sensibilidade, eles conseguem traduzir o nosso folclore, a nossa cultura. Vocês vão participar, vão ter a oportunidade de ver as obras deles, né? As obras que cada um... eu separei como a obra de Nivaldo, A Pega do Boi. Tem muitos detalhes interessantes nessa obra da Pega do Boi. Você vai ver que tem um menino trepado lá numa árvore, vendo essa situação acontecer, seguramente numa cidadezinha do interior. E Ivanise trabalhando uma das atividades importantes do nosso estado, que é a cana-de-açúcar, né? Que ela também traduz lindamente, vocês vão concordar comigo. Acho que uma das coisas importantes foi Divaldinho
não tinha produzido, então, infelizmente, a gente não pôde colocar a obra nessa primeira versão. Os pais e o filho, todos três, dedicados de uma vida toda às artes. Uma arte simples, uma arte com muita verdade, né? Mas realmente com muita verdade. É possível que outros que a gente convidou cheguem também nesse percurso e vocês tenham a oportunidade de conversar e de ter acesso a essa que é um universo de criatividade muito, muito interessante, muito bonito. No calendário, isso foi muito importante, as meninas deixaram o contato, né? Eu sou assíduo frequentador da casa deles, que moram em Parnamirim, tem um ateliêzinho lá num cômodo da casa que eles têm, enfim, e são artistas premiados nacionalmente. Ivanise recebeu agora a menção honrosa do Festival Internacional de Arte Naif, em Guarabira. São determinadas coisas que, talvez por eles, imagine que o Brasil todo, da Romênia, da Iugoslávia, de vários países do mundo, artistas concorrem, e ela, do Rio Grande do Norte, onde não tem impacto, infelizmente, ainda, como o sistema da arte como deveria ter, e a danada é menção honrosa, quer dizer, se destaca, porque às cegas, você tem profissionais que vão lá fazer, mas isso devia ter um impacto muito grande, como vocês estão fazendo aqui, permitindo que a arte entre numa instituição respeitada como essa e figuras como eles sejam valorizados, porque tem uma entrega, tem uma verdade que eles insistem, ainda bem, em mostrar, mesmo não tendo incentivo, mas insistem em mostrar e persistir e trazer leveza para as nossas vidas. Muito obrigado. Vou falar alguma coisa? Bom dia, senhores e senhoras, senhores de direito, professores de direito. Eu, quando comecei, tinha vontade de ser direito, né? Mas aí depois os ministros descobri, direito tem, quem direito anda. Aí fiquei assim, mas dependia muito da língua portuguesa, né? Quem é formado em direito precisa muito. Antigamente, né, fazia o clássico científico, né? A gente sabia, mas sempre havia, não terminei o ginásio, mas hoje, fiz até a terceira série ginasial, foi quando eu comecei a desenhar nas escolas em Santa Cruz, que eu sou filho natural, graças a Deus, daquela cidade. Me orgulho, né, de ser de Santa Cruz, de Aré. Foi aonde comecei a pintar e transmitir tudo que eu vi em Santa Cruz. Boi de Reis, vaquejada, pau de sebo, quebra-pote, mulher carregando água. Então, graças a Deus, se eu tivesse nascido hoje, eu acho que eu não tinha nenhum defino, porque na arte a gente tem que definir o estilo da pessoa. Então, eu, graças a Deus, como dizia Dorian, você é o feiticeiro das cores, porque ele via que eu transmitia muito bem o colorido. Então, eu me sinto muito bem de ser filho natural de Santa Cruz. Depois me casei com uma jovem, né, que a gente nem sabia, ela começou a ver, né, foi igual como a história de Tiradentes. O cara não sabia extrair dente, mas vendo aquele cara, só faltou puxar ali, eu botar no pé e olha aqui o dedo. Então, ela viu, mas só tem uma coisa, ela sempre procurou, Nivaldo, digo, não, você fica aí, você vai se descobrir. Por isso mesmo, não é porque você fica acostumado, quando você se escora no outro, você, eu vou esperar alguém para terminar isso. Acontece muito. Você faz isso, não. Então, ela tem uns traços diferentes, meu filho também, todos são 3, a caligrafia, são 23 letras do alfabeto, mas nós vemos que os traços são diferentes. Aí ela desenvolve, está ensinando a mim já acredita? Aí ela pergunta, meu filho, como é que está? Bem, está melhor do que a minha. Eu digo, o quê? Exatamente, né? Quando você sabe arranhar um violão, pouco mais você não sabe nem na nota do violão, né? Mas você aprende, é uma pintura que você se desenvolve com você, não precisa de professor, você mesmo que é o aluno, que é o professor, você mesmo desenvolve. Eu não sabia nem aplicar a tinta, eu não sabia material, mas eu conheci um senhor por nome chamado Franklin Jorge, que ele realmente é uma pessoa muito inteligente,
Então, Nivaldo, começou... Aí faz mais de 40 anos que eu pinto com acrílico, graças a Deus. Nunca deu problema. Aqui, quem vendeu essa acrílico, primeiramente aqui, foi Ciro Cavalcante, na década de 60 e pouco. Aí ele desapareceu. Eu tive que ir a Recife, quase todo final do mês, comprar mais tinta acrílico. E assim, a minha vida foi sempre assim, né? Entre baixo, mas ganhei vários prêmios, estudei na Cefet em 68, gazeava muito, sim, gazeava muito, não me interessava. Agora eu vou dizer a vocês por quê que eu não me interessava. Porque eu fui classificado pelo grande mestre chamado Nilton Navarro. Eu tirei em primeiro lugar em pintura e terceiro lugar em desenho. Me deram 40 cruzeiros daquela notinha de Getúlio Vargas. A primeira coisa que eu fiz, está aqui minha mãe, está aqui, ela ficou... Minha mãe, até porque quando eu comecei a pintar, lá em Santa Cruz, 16, 17 anos, eu disse, já sei que é vagabundo, não quer trabalhar não. Eu digo, por que, mamãe? Que Deus abençoe, que ela já partiu. Aí eu digo, por que, minha mãe? Não, porque você não quer... Isso é trabalho de mulher, rapaz. Isso é trabalho de mulher. Eu digo, mas eu, como já fazia o ginásio, né, lia muito, veja, tem um amigo que era médico meu, aí sempre dava. Então, eu achei interessante, digo, eu vou dispensar. Aí, quando ela começou a vir, sair nos jornais, coisa e tal, né, aí eu fiquei, olha, nunca mais ela disse isso, meu filho, você está certo, né? Aí, voltando ao assunto, aí eu ganhei Nilton Navarro, né, o prêmio na Escola Técnica Federal em 68, e achava, eu digo, pronto, eu vou ganhar muito dinheiro, eu quero mais estudar não. Aí comecei a vender trabalhos, né, na própria escola, em 72 foi o Salão dos Novos Artistas, tirei em terceiro lugar, e o único que vendeu todos os trabalhos foi eu. Aí comecei, né, e aqui, mas tem que ver. Ninguém me orientava, tive oportunidade de sair fora do país, mas eu com 20 e poucos anos, foi no tempo de Charles de Gaulle, né, aquele francês, eu digo, aí teve um amigo meu, por nome Dr. Eudes Galvão, que foi o primeiro presidente da Improtur do Rio Grande do Norte. Me ajudou muito já no final. Aí disse, Nivaldo, vou fazer uma exposição individual em Recife. Foi quando eu conheci o cônsul-geral da França. Ó, o cara que tem uma cultura muito grande, né? Cônsul-geral da França. Mas aí você vê, eu digo, fui, mas cheguei lá, eu fui lá, rapaz, quando eu cheguei lá, eu tive um medo desgraçado, sabe o que foi? Quando eu olhei assim, um casal do pastor alemão, digo, pronto, estou lascado, vai me estraçar. Aí ele chegou assim, aí disse, falou em francês, né, allons, allons, allons em francês quer dizer vamos. Aí ele deu uma bronca no nordeste, mas rapaz, falou em japonês, não sei o que, você vai, eu digo, acho que eu vou, mas eu com 20 e poucos anos, aí eu não fui, né? Mas muita oportunidade, peguei muito, também meu trabalho é conhecido numa revista em todo o Brasil chamada Sua Boa Estrela, que foi através do Dr. Eudes Galvão, que me indicou, né? Quando ele era presidente da Improtur. E meus amigos, para finalizar, aí que está minha esposa, né? Que então muito, né? Meu filho também, meu filhão, né? Esse é o caçula, tenho 3, né? E foi um prazer muito grande e admiro a carreira de direito, né? Realmente é uma carreira bonita, né? Muito bonita. E obrigado desse amigo de vocês, Nivaldo Vale. Me desculpa alguma coisa, mas eu sou verdadeiro. Bom dia a todos. É motivo de muita alegria, né, me encontrar aqui. E então, é só agradecimento mesmo, como eu já tenho falado aqui ao meu querido amigo Dr. Onofre, que eu me sinto cada dia mais, né, vivendo nesse universo das artes, onde eu me dedico, onde na minha casa eu tenho meu pequeno espaço, meu ateliê, e ali eu vou desenvolvendo as minhas atividades. E tenho mais uma coisa a lembrar a vocês. Eu sou uma pessoa, assim, muito espiritualmente, né? E então me dedico muito, assim, a Deus. Quando eu vou para o meu ateliê, que sento na mesa, faço as minhas orações e peço a Deus confirmações. E Ele me dá até as confirmações de todas as cores. Ele me dá a confirmação de todo o trabalho para mim fazer. E a inspiração vai, e ali eu trabalhando, e eu sempre falando que o Senhor envie anjo para pegar nas minhas mãos. E eu sei que a minha história é essa,
e então a arte é a minha história, e também muito agradecida e feliz por conhecer, né, meu esposo Nivaldo, onde nós casamos, e então eu, como funcionária da Fundação José Augusto, aposentada, conheci Nivaldo na época, faz muitos anos, isso em 75, eu conheci Nivaldo, e ali Nivaldo já pintava, e ali a gente casou, e então, quando foi certa vez, o meu esposo me presenteou com tintas, pincéis e telas. Me presenteou. E então, ele chegou com esse presente para mim, a gente já casado, e ali eu disse, Nivaldo, agora são 2 artistas? Aí ele disse, 2 artistas. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? E foi uma luta para todos vocês, amigos, aqui. Eu falo amigos porque, de antemão, vocês já moram no meu coração. Eu sou uma pessoa que, aonde eu chego, eu já registro aquelas pessoas no meu coração. O doutor Onofre sabe disso. Aí, então, o que acontece? Eu ali comecei a desenvolver aquele trabalho e eu sei que fui ali, eu pedindo a Deus, Deus segura aqui na minha mão, manda um anjo aqui. E eu sei que ali eu desenvolvi o trabalho. Esse trabalho, eu reservei ele e, por determinado dia, um professor por nome de Antônio Marques chegou até a minha residência e ali, quando ele chegou, o meu esposo disse, olha, Antônio Marques, uma nova artista aqui. Aí, e a minha tela guardada. Eu reservei, deixei ela num cantinho lá de parede. Aí Antônio Marques disse, eu não acredito, Ivanise, eu quero ver sua tela. Eu disse, só um momento, fui pegar a tela. Quando Antônio Marques viu a tela, disse, Ivanise, você vai ser uma grande artista. E ali, aquelas palavras de Antônio Marques, eu guardei ela no meu coração, guardei ela na minha mente, e ali eu fui desenvolvendo, eu fui fazendo, comprando telas e produzindo, e Antônio Marques tem um acervo muito bom. E então, no período, né, dessas mostras que eu estava fazendo, aí daí surgiu oportunidades de exposições, chegando até a ganhar em primeiro lugar pelo 3º Comando Naval de Natal, numa exposição que houve no Palácio da Cultura. E fui premiada em várias salões, né? Doutor Onofre, chegou aqui o anjo meu, eu digo, é meu anjo. O salvador da pátria. É meu anjo, esse daqui que Deus colocou nas nossas vidas. Não só na minha vida, mas na vida de todos os artistas. Aqui, né, onde ele tanto vai na minha casa e ali é uma história muito abençoada. Se eu for falar aqui, eu vou ficar aqui a tarde toda. Uma coisa. Diga. Dos quitutes que ele gosta muito, né? Sim, os quitutes, e também quem for na minha casa também vai provar dos quitutes. Porque eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de comida. E pintar. E amo, nossa. Senhoras e senhores, estamos finalizando os trabalhos desta manhã. Teremos em instantes um coffee. Antes, vamos apresentar um grupo de discussão que vai se reunir à tarde, os grupos que irão se reunir à tarde. A gente já tem esses grupos, por gentileza. Grupo de discussão 1, a construção dialógica e democrática dos precedentes judiciais, com o juiz de direito Ricardo Tinoco de Góes. Grupo de discussão 2, autocomposição, rumos e desafios da justiça consensual no Brasil, com o juiz de direito Paulo Giovanni Militão de Alencar. Grupo de discussão 3, ativismo judicial e judicialização da política, com o juiz de direito Arthur Cortez Bonifácio. Grupo de discussão 4, inovação, justiça digital e acessibilidade, com o juiz de direito Diego de Almeida Cabral. O grupo de discussão, por fim, o 5º, liberdade de expressão, discurso de ódio, com o juiz de direito Rainel Batista Pereira Filho. Então, a partir das 14 horas estaremos aqui reunidos para as atividades da parte da tarde. Lembrando que vai correr uma lista de presença entre vocês. Então, neste momento, a gente se despede e a gente volta a se encontrar às 14 horas. Estamos finalizando esta parte da manhã e faremos agora um coffee
de lançamento de livros no mezanino da Smart, perfeito?